Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa, aqui no Esplanada Café, que foi fundado em 1985 no Parque do Príncipe Real, que é um lugar que eu adoro. Adoro parar aqui para ler e ficar por aqui. É muito agradável. E, evidentemente, você já sabe que você me acompanha aqui, não é de hoje. Aqui existem os melhores ovos Benedict da nossa edição do programa. Não importa, já fomos a Dubai, Londres, esquece. Esplanada do Parque do Príncipe Real. Os melhores ovos beneditos da história. Vou comer e voltamos para falar sobre geoeconomia. E essa confusão do Musk aí que é mais profunda do que parece. Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um Geoeconomia. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu estou... Bom, tem algumas coisas para falar, né? Primeiro, você vai ver que meu óculos está um pouquinho mais cinza, porque na verdade eu comprei um óculos e eu descobri, obviamente, que é a típica coisa minha, depois que ele alterava a lente no sol. Bom, o mal está feito, então vocês vão ter que me aturar assim. E estou aqui no Parque do Príncipe Real, num belíssimo café, que é a Esplanada Café, que é o café do Parque do Príncipe Real, que tem essa belíssima vista. E hoje, estou gravando agora de manhã, hoje nós temos uma temperatura em Lisboa, que apesar do sol que você está vendo, é uma temperatura entre 14 e 22 graus, 16 e 22 graus. Tem um solzinho, mas o sol ainda não esquenta. Porque aqui tem essa peculiaridade do o sol esquentar verdadeiramente depois das 3 da tarde. Né? Aí o pau tora. Mas é isso. Falar em pau torar, a gente hoje no Geoeconomia vai abordar, nós temos abordado, já conversamos no último programa, sobre a questão do sistema monetário internacional e essa briga entre Big Techs, o Fed, que é dos bancos, o tamanho da dívida, que na verdade os bancos, né, são os grandes credores, e a inviabilidade desse sistema e como está afetando a economia. Mas aparentemente essa semana nós tivemos uma continuidade disso de uma forma muito, muito doida, que a pergunta é a seguinte: os governos realmente abriram, as instituições políticas abriram uma guerra contra as Big Techs? É isso que a gente está vendo? É isso que representa, por exemplo, esse pedaço, uma pequena foto da treta do Musk no Brasil? Há uma briga dos governos de dizerem nós não vamos ceder às Big Techs, e como que isso vai realmente se desenvolver no país, quer dizer, não só no país, mas na nossa vida, no dia a dia. Cada vez mais os governos têm dito que nós vivemos no mundo da desinformação, né? Onde nós temos muita desinformação e um combate a fake news. Será que é isso mesmo? E curiosamente, nós, nesse processo entre governos e Big Techs, se colocou um termo que é muito utilizado, tem sido muito utilizado por nós para garantir, por exemplo, um ponto que é importante na geopolítica para o Brasil, que é a sua soberania. Os governos falaram, olha, por causa da soberania, segura a onda aí que eu não vou, né, admitir mau comportamento de Big Tech. Basicamente, essa é a conversa. Só que esse problema de soberania está diretamente relacionado à segurança nacional, tem criado uma série de problemas para o liberalismo. Ou seja, é a segurança nacional que levou um problema para o liberalismo, porque agora, por causa da segurança nacional, nós estamos trazendo ou aumentando o protecionismo no mundo, ou será que foi o liberalismo que gerou um problema de segurança nacional? O que a gente pode dizer, e que eu vou falar mais tarde, é que hoje nós vamos viver esse mundo multifraturado, sim, antes do mundo multipolar. E nesse mundo multifraturado existem 2 triângulos, 2 alianças de influência que estão sendo feitas. Eu vou falar isso daqui a pouco com vocês. Eu queria começar falando das Big Techs. Mas para a gente entender as Big Techs, e talvez o que exista dentro dos Estados Unidos, que tem mandado sinais antagonistas para o mundo, ora vai para um lado, ora vai para o outro, e se mostra um país rachado. Nós já vimos que esse racha, esse cisma, ele nasce no Partido Democrata Americano e ele é uma divisão entre as Big Techs e os Feds, né? E os investidores financeiros, os globalistas financeiros, como BlackRock e Vanguard e alguns outros. Mas o fato é que esse cisma que existe na economia, ele migrou muito forte para a política, para instituições de Estado. Para entender isso, a gente tem que começar a esmiuçar um pouco isso. Esmiuçar o conceito de establishment, como ele entrou na política e também
de elite, como essa elite foi formada. O que é uma elite, né? É muito interessante essa questão do establishment, porque nós usamos essa palavra, mas às vezes ela não é explicada do ponto de vista geopolítico histórico. E aí tem um sociólogo que se chama Inderjet Parmar. Esse cara explicou a origem histórica desse establishment moderno. É um trabalho muito interessante, mas ele fala que esse establishment nada mais era do que uma unidade de pessoas que se estabeleceram, tá, em um plano, ou seja, num planejamento e implantação de uma estratégia para ganhar a Segunda Guerra Mundial. E depois desenvolver e administrar esse mundo para que isso não ocorresse mais. E foi essa mesma turma que depois migrou para desenvolver e administrar o Plano Marshall, que fez a criação da ONU e que resolveu deliberadamente se confrontar com a União Soviética na época da Cortina de Ferro, né? Então, essa turma exigia e pensou a criação de uma política central. A política central deles, que é o establishment, eu vou te explicar por que o nome é establishment, mas a política central deles era promover o internacionalismo liberal, que por acaso a gente sabe que hoje nós chamamos de globalismo. Mas a essência desses caras era o internacionalismo liberal. E o objetivo era depreciar, acabar com o que eles chamavam de nacionalismo. Sigo com o nosso super abatanado aqui de Lisboa, que é absolutamente espetacular. Ou seja, eles queriam acabar com o nacionalismo. Porque os neoliberais, já falei isso nos programas antigos, sempre disseram, sempre acreditaram que o problema do mundo era exatamente esse nacionalismo, essas barreiras. Então era necessária uma constituição supranacional econômica que fizesse a correta, né, o balanceamento, a utilização do trabalho internacionalmente dividido, ou da divisão internacional do trabalho, e, por conseguinte, a divisão internacional dos recursos. Enfim, mas vamos lá. Esses caras olharam e falaram: nós precisamos de um internacionalismo político, liberal, para planejar a economia. E foi o que eles fizeram, tá? Eles tinham uma aspiração, e ainda têm, de serem os líderes políticos, mas também, presta atenção, morais do mundo. Eles não querem apenas ser os líderes políticos, eles querem ser os líderes morais. E eles tinham uma corrente estratégica que era conhecida como Foreign Policy Establishment. Foreign Policy Establishment, né? O estabelecimento de uma política internacional. Que também tem uma corrente chamada Liberal Establishment, ou The East Coast Establishment, e que depois virou somente Establishment, que são exatamente esses pensadores neoliberais que a gente falou anteriormente. Só que preste atenção, nós não estamos falando apenas de uma corrente ideológica, nós estamos falando de um grupo, isso é importante, é um grupo, não significa uma ideologia espalhada, mas de um grupo específico que depois vai chegar no Brasil. Assistam Kim Paim quando ele fala do Bucha, lá da formação do Largo de São Francisco, mas é um grupo de indivíduos comprometidos com esse internacionalismo e essa influência, né, de instituições financeiras, empresas e firmas de direito, nas universidades e principalmente nas maiores instituições filantrópicas do mundo e, obviamente, da mídia. Ou seja, esses caras falavam isso, gente, abertamente, e esses caras tinham essa ideia: nós precisamos aqui, do setor financeiro com a gente. Então, empresários que queriam ser internacionalistas, como Rockefeller, né, com o Chase Manhattan Bank, vai virar e vai defender isso em 75, alguns anos depois, mas esses caras formaram e pensaram isso. E pensaram através de instituições filantrópicas, as ONGs, universidades, dentro do governo, utilizando as instituições financeiras e a mídia. Ou seja, existe essa visão clara deles de planejar a gestão de bens públicos, mas não apenas no país, porém internacionalmente. Essa documentação histórica, empírica, hoje é bem escassa, é difícil você achar. Você tem que procurar, já existiam enormes trabalhos sobre isso, mas foram desaparecendo, obviamente o Pop Establishment não foi deixando rolar. Porém, existem trabalhos disponíveis. Tem um de 1972, que é absolutamente fantástico, de um cara chamado Richard Barnett. Richard Barnett, ele pesquisou sobre esse grupo que ele chamou, né, que era chamado de establishment, mas principalmente como esse grupo entrou na burocracia, e aí começa a ficar importante a nossa história, da segurança nacional. Então esse grupo entendeu que ele só poderia coordenar internacionalmente alguma coisa se eles fizessem parte de uma burocracia formal
dentro da segurança nacional. O que o Richard anotou e percebeu, identificou, melhor dizendo, é que menos de 400 indivíduos, preste atenção, em um período de 27 anos, quase 30 anos, de 1947 a 1940 a 1967, quer dizer, nesse período de 1940 a 1967, menos, preste atenção, de 400 pessoas, indivíduos, rodavam e se alternavam entre o primeiro e o segundo nível dos principais cargos de governo. Os principais cargos de governo eram ocupados por menos de 400 pessoas durante 30 anos que se alternavam nesses cargos. Isso não é um problema exclusivo dos Estados Unidos, isso aconteceu aqui no nosso amadíssimo Brasa. Até hoje nós temos Joaquim Levy, Armínio Fraga, Baixa, esses caras que estão na economia rodando. Aí você vai, acaba o mandato de alguém, você fala assim, pô, me livrei do Centrão. Aí o Centrão aparece com os mesmos nomes nos cargos para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil. É a mesma turma. Ou seja, eles também quiseram formar no Brasil os seus establishments. O establishment neoliberal. Ou seja, dos cargos tops dos Estados Unidos, principalmente da Secretaria de Defesa e Estado, da presidência da Comissão de Energia Atômica e, atenção, muito importante isso, dos diretores da CIA, desses cargos que eram tops, Secretaria de Defesa e Estado, a Comissão e a presidência da Comissão de Energia Atômica e a diretoria da CIA, você vai ver que 70 desses 91 principais cargos, isso é o trabalho do Richard, foram ocupados por esse establishment, que eram oriundos do empresariado, dos bancos, tá, e advogados corporativos. Esses três segmentos fizeram esses grupos, onde nasce esse neoliberalismo, liberalismo, e resolvem ocupar os cargos de defesa do Estado, da Comissão de Energia Atômica e da CIA. E a parte da CIA é absolutamente importante. Por quê? Porque essa literatura acadêmica que existe ainda hoje, ela mostrou que na época o establishment capturou instituições. Eles capturaram, incluindo a CIA. Então eles tinham três fundamentos para eles que eram em comum, apesar de ser um grupo. Tinha um grupo da CIA, tinha um grupo lá do Estado, da Secretaria de Estado, mas eles tinham um fundamento em comum. Esse fundamento primeiro, eles acreditavam nessa divisão de um mundo, uma visão de mundo com convicções internacionalistas. Quer dizer, eles criam em conjunto nessa convicção internacionalista. 2, e mais importante, eles não só tinham essa ideologia, como eles eram capazes de transformar essa visão, gente, em política pública. Ou seja, sair do campo das ideias e ir para a praxe política, que aliás é um erro que nos falta, que é a direita. Às vezes nós não conseguimos transformar nossas ideologias em políticas públicas, até porque essa turma hoje ocupou espaços no judiciário e em outras áreas em que ele simplesmente não deixa você governar, você ganha, mas não governa. Tá? Então esses caras acreditavam também nessa capacidade de transformar a sua visão em políticas públicas. E terceiro, eles resolveram ocupar posições institucionais chaves no governo e na inteligência, vindo de empresariados, bancos e advogados. Essa turma é que se formou e se fala que é o establishment. Essas famílias, esses caras, vêm controlando, basicamente, os governos, mandando, são os tecnoburocratas que hoje mandam, e mandam mais, inclusive, do que o presidente da República, às vezes. Nós vimos isso no Brasil, inclusive. Tá? Agora, esses caras usaram primeiro desse estratagema de ocupação, mas aí tem um ponto. Eles, a partir dali, eles viraram uma elite. E aí eu queria usar uma definição de elite para a gente entender. Elite não é o cara que tem dinheiro, o cara que tem dinheiro é rico. Elite é o cara que tem um poder desproporcional, meu caro, para controlar recursos e recursos escassos que fazem e afetam a vida das pessoas. E essa é que virou uma elite. Esse grupo, que era um establishment, virou uma elite no momento em que ele entendeu que poderia controlar recursos escassos, e esses recursos são necessários para a vida das pessoas. Nós estamos vivendo isso hoje, que é a captura dos sistemas energéticos por alguns grupos. O Brzezinski, quando montou essa comissão trilateral, ele nada mais era do que um establishment mais permanente,
Porque o medo desses caras, o medo que ele tinha lá atrás, junto com o Rockefeller e o Carter, era que esse establishment que foi formado na CIA e em outros grupos, vai ficando velho, vai morrendo, vai trocando, mas tá lá, os caras estão mandando. Claro que eu estou falando de grupos, atenção, células políticas. Não se esqueçam que atrás das células políticas tem esses empresários, banqueiros, advogados, que estão sendo financiados exatamente por essas grandes instituições financeiras, que eram os globalistas financeiros, as famílias, que resolveram então tomar conta do governo. Mas esses caras são células políticas, são braços políticos dessa turma. O Brzezinski tinha esse medo que simplesmente esses caras pudessem perder o controle do Estado em algum momento. Então ele pensou nessa comissão permanente, um establishment permanente, que era basicamente você controlar. Tanto que a comissão trilateral, e eu vou falar agora de um outro ponto, que é essa ordem mundial, ela vai para o Brzezinski, ela vai ser feita através dos órgãos de defesa. Você se lembra do Kissinger. Era o Kissinger, era o Brzezinski e era o Carter. Tá? Então, isso é tão claro que em setembro de 1974, o Brzezinski deu uma entrevista à revista Veja. Você acredita nisso? Ele deu uma entrevista à revista Veja. E ela pergunta, uma hora o repórter pergunta assim, como é que você define essa nova ordem mundial? E eu vou ler agora o que ele respondeu. Tá? Ele respondeu o seguinte, quando falo do atual sistema internacional, ok, estou me referindo a relações em áreas específicas, ou seja, eu estou olhando o globo, não vou controlar tudo, mas eu vou controlar pontos específicos. Principalmente entre os países do Atlântico. Ou seja, primeiro tem que controlar esses caras especificamente, coordená-los, torná-los como periféricos, e a partir daí eu vou ver o que eu faço. E ele fala de relações comerciais e militares, de segurança mútua, envolvendo Fundo Monetário Internacional, OTAN e outros organismos multilaterais. Ele diz isso. Nós vamos usar a OTAN, nós vamos usar os órgãos da ONU e nós vamos usar de forças e relações militares e comerciais. Por que o tempo todo nós chamamos de relações militares e comerciais? Tá? Antes de eu continuar com uma frase dele aqui final. Um motivo simples. Como a gente estava falando da captura do sistema americano por esse establishment, que era o Foreign Policy Establishment, né, West Coast, essa galera, fundamentalmente, amigo, o que acontece é que existe uma divisão. Uma CIA é capturada, mas existe um outro órgão que ganha poder e muito poder, que é exatamente o Pentágono, que é o complexo militar, o complexo industrial militar americano. Esses caras ganham um poder muito grande no Pentágono. Então, quando ele fala de relações comerciais e militares, ele está falando desses dois grupos tomados, um pela CIA, onde tem os grandes financistas, e a gente sabe que hoje a CIA não trabalha para os Estados Unidos, a CIA trabalha para os grupos globalistas, e do outro lado você tem o Pentágono com o complexo industrial militar. Esses caras andam de mão dada até uma determinada época, que eu acho que esse é o cisma que nós estamos falando. Mas voltando a elas, então você tem um sistema que aí ele fala, esse sistema precisa incluir o Japão, o Brasil, os países produtores de petróleo, perdão, e até mesmo a União Soviética. Ou seja, ele fala, cara, nós vamos controlar isso aqui, planejar o Ocidente, mas preciso do Brasil, cara, quer dizer, eu controlar o Atlântico, mas preciso do Brasil, preciso do Japão, preciso até mesmo do petróleo e da União Soviética. Então, é uma visão absolutamente clara, honesta, de que ele vai fazer um controle, uma expansão internacionalista. Tá? Quando perguntaram, então, para ele, tá, mas qual o papel do Congresso, né, nesse novo mundo que você está tomando conta de tudo? Qual o papel? Como é que você vai ter um papel do Congresso? É um papel expandido? Ele vai aumentar? Ele vai começar a regular? A ideia é essa, é perguntar se os caras iam fazer um congresso globalista, né, um congresso da ONU, um grande congresso. E o Brzezinski, então, responde em relação a essa questão do congresso, se vai fazer um congresso gigante ou não. Ele fala que não. Ele declarou o seguinte, a realidade dos nossos tempos é que uma sociedade moderna como a dos Estados Unidos precisa de um órgão central de coordenação e renovação, que não pode ser feito de 600 pessoas. Então ele está dizendo, olha, esqueça esse congresso, não é o congresso que vai ser o órgão de coordenação, esqueça a representatividade. Isso vai ser decidido, cara, numa mesa entre grupos, e esses grupos são exatamente os tecnocratas. Agora, você pode perguntar, e é legítimo, que é importantíssimo, perguntar o seguinte, como é que esses caras ocuparam esse vácuo? Como é que surge esse vácuo de poder?
Na verdade, a gente tem que entender que esse vácuo ele surge exatamente do declínio do Império Britânico e o ZEWA ainda não ascendendo para garantir ou assumir a sua responsabilidade na condução do mundo. Ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando você tem ali o declínio do Império Britânico, os Estados Unidos não assumem ainda a coordenação, né, como a principal nação hegemônica do mundo, e existe um vácuo de poder, e é aí que surge exatamente o establishment. Esses caras surgem desse momento, tá? Que é exatamente ali pós-1929, você tem a crise, a Grande Depressão, um desânimo com a política, um desânimo com o mercado, e aí esses grupos capturam o Estado para governar. Esse declínio entre os Estados Unidos, entre a Inglaterra, o Império Britânico e a não ascendência dos Estados Unidos, ela até tem uma teoria, chama teoria Kindenberg. Na verdade, esse termo foi cunhado, né, por um professor, acho que de Harvard, se não me falha a memória, que é o Joseph Nye, mas ele deriva esse termo exatamente de um historiador econômico, que é o Charles Kindenberg, e que ele falava o seguinte: o problema que foi criado, ou seja, a crise de 1930, ela foi criada exatamente porque houve uma falha dos Estados Unidos em promover bens públicos quando a Inglaterra caiu. Tá? E essa teoria Kindenberg, ela é usada hoje, discutida hoje, sobre também os efeitos dessa multipolaridade, onde você vai ter um declínio dos Estados Unidos e uma ascendência da China, ou da Ásia, ou de áreas de influência. Esses novos players serão capazes de produzir bens públicos mundiais para não gerar uma enorme crise? O fato é que esse sistema monetário internacional acabou. Então a crise hoje, dado o nível de endividamento, dado o sistema projetado, você vê que existe uma crise caminhando em alta velocidade. Mas enfim, isso para a gente dizer é que de um lado você se colocou um Estado capturado pela CIA, porém, do outro lado você tem no Pentágono o complexo industrial militar americano. E hoje, o que nós estamos vendo hoje, tudo isso que eu falei, esse preâmbulo gigante, é porque o que nós estamos vendo hoje é uma ruptura, meus caros. O Pentágono quer uma coisa, a CIA quer outra. A CIA está tranquila em substituir, e aliás é o que ela quer, o sistema monetário internacional. Ela está numa boa com isso. Os grandes capitalistas, né, os oligopólios, estão tranquilos e concordam com uma nação tecnocrata, um establishment permanente, planejador, onde eles terão controle dos meios de produção e dos meios energéticos. E esses caras é que estão querendo substituir o sistema monetário internacional pelo crédito, a moeda de crédito de carbono ou alguma moeda ligada à energia, pode ser até mesmo eletrônica, digital, na verdade, Bitcoin, que seja, mas ligada à energia, onde eles têm o controle dos meios. Então, eles estão querendo controlar esses meios. Tá? E a gente vai entender exatamente por quê. Ao longo dos nossos de economia, já falei bastante disso também no passado, mas falaremos no futuro. Mas eles estão tranquilos. Quem não está tranquilo é o complexo militar industrial, porque ele vira e fala assim, cara, aguenta aí, quem desenvolveu o Vale do Silício, o Silicon Valley, fui eu. E eu utilizei esse sistema para financiar o expansionismo militar. Todos sabem que os Estados Unidos utilizou a emissão de dólares e o fato de ele ser uma moeda global para financiar as suas práticas militares, o seu custo militar. Se você acaba com o sistema de financiamento, ele está perguntando, vamos me financiar onde? E talvez os planejadores digam, né, eu não preciso de um grande exército, porque nós vamos controlar todos os meios de produção, nós precisamos do jeito que você está. E aí existe esse problema, essa ruptura. E essa ruptura também se dá por um problema, que é o surgimento chinês, que na verdade é uma grande traição da China, mas uma grande traição também dos Estados Unidos. Essa ideia de que os Estados Unidos estão de um lado, a China do outro, é uma mentira. Essas elites internacionalistas, foram essas elites internacionalistas americanas que deram legitimidade ao governo chinês. Foram eles que insistiram em botar a China no na Organização Mundial do Comércio, né, a receber fundos de investimentos soberanos. Esses caras é que deram essa legitimidade, mandaram bilhões e bilhões de dólares para a China, abriram os seus mercados, recepcionaram a China sem que ela fizesse reformas necessárias. O resultado disso é que, na verdade, eles achavam que com dinheiro e uma conversa fiada iriam mudar o sistema político chinês. Não foi o que aconteceu. Na verdade, foi o contrário.
os chineses e os oficiais chineses perceberam isso e remuneraram essas elites com enormes ganhos transacionais financeiros, como, por exemplo, é conhecido do filho do Biden. Agora, esses caras entregaram, então, os Estados Unidos entregaram o Ocidente para os oficiais chineses, pensando numa economia tecnocrata. E a grande verdade é que esses caras ignoraram tudo, ignoraram o trabalho escravo na China, ignoraram o que hoje o presidente Xi Jinping chama eufemisticamente de hospital gratuito para tratamento das massas com doenças de ideias. Famoso campo de reeducação. Quer dizer, você discorda da ideia, você vai para o hospital, porque a sua ideia está doente, você está dodói. Você não pode ter outra ideia. Né? Então, olha o controle da linguagem. Ou seja, a gente tem que perceber que foram essas elites americanas que entregaram, se associaram. E porque, no fundo, eu acredito que essa elite política, tecnológica e financeira que hoje está na CIA, eles preferem um sistema planejado, ditatorial no modelo chinês, com esse capitalismo de Estado, do que uma democracia representativa. E essa é uma verdade, para mim, que é absurda. Esses caras, o Brzezinski, começou lá atrás, mas que tem uma escola, tem uma continuidade da CIA, foi tomada pelos globalistas, preferem o regime chinês autocrático, tecnocrata, do que uma democracia representativa. Por isso é que, veja bem, vários analistas no Brasil não conseguem explicar ou se escusam de explicar, fingem que não existe, botam apenas o mundo livre contra o mundo mau, mas não explicam por quê. Durante as primeiras 3 décadas, tá? As primeiras 3 décadas, foram 30 anos do estabelecimento da República Popular da China, o regime comunista, a China, que foi feita em 49, então de 49 até 79, a China tinha pouquíssimas reservas cambiais, meu caro. A China não dava medo para ninguém. A China não tinha grana. O saldo das reservas chinesas eram até mesmo negativas tecnicamente. Era absolutamente louco. Os caras não tinham reserva nenhuma. Só que a partir de 1980, você começou a ter, exatamente, depois da Comissão Trilateral, depois que esses caras resolveram ampliar esse planejamento econômico, utilizando o sistema monetário, que a gente já falou, você tem uma inundação de dinheiro. As reservas da China aumentaram como parte de uma tendência de décadas, que basicamente foi feita para quê? Para destruir aquela ideia do Volcker, fazer a desintegração planejada da economia mundial, inclusive da classe média americana, aumentando produtividade, que significa reduzindo salários, demissão de gente, mas mandaram tudo para a China. Em 2006, a China já tinha ultrapassado o Japão. Veja bem, eles começaram esse processo de mandar dinheiro de verdade para a China em 80. Mas a China, em 2006, já tinha ultrapassado o Japão, por exemplo, com o título, né, de ser a maior detentora mundial de reservas cambiais. Um país em que, em 1979, não tinha reservas cambiais, muitas vezes negativa, em 2006 virou a maior nação de reservas cambiais. Isso não foi só um trabalho interno, isso foi um acordo com essas elites globalistas americanas. A China manteve essa posição de liderança nos últimos 15 anos, mano. E as suas participações relativas nas reservas globais têm estado estável, ou seja, ela continua o seu plano. Em 79, o investimento estrangeiro na China era inexistente, ninguém botava dinheiro lá. Em 85, você está falando de 6 anos, os créditos, os valores, os investimentos estrangeiros, né, subiram para anualmente quase 10 bilhões de dólares anuais. Todo ano, do 0 para 10 bi. Entre 79 e 85, esses créditos estrangeiros foram investimentos de mais de 21 bilhões de dólares cumulativamente. Está falando de em 10 anos. Já em 93, o que aconteceu? Esses investimentos estrangeiros atingiram o seu pico máximo, que foi de 124 bilhões de dólares. Cara, um país que não tinha reserva. Então veja, isso tudo foi uma visão da CIA, do Brzezinski, para implementar essa tecnocracia global. E o problema é que essa tecnocracia global tem por necessidade essa substituição do sistema monetário. E aí começa a ter um problema que não é só o sistema de transição energética, não é só substituir a infraestrutura, é a ideia de que os consumidores, nós somos forçados a abandonar o dinheiro tradicional, o que já está acontecendo, em troca de créditos de energia que vão ser gastos. Esses créditos, crédito carbono, é um crédito de energia, para adquirir, meu amigo, bens e serviços com preços artificiais, porque é calculado por um modelo, né, qualquer,
que é um preço artificial, mas baseado numa energia necessária para trazer este bem e este serviço para o mercado. É isso que os caras estão fazendo, é isso que a gente vê o plano claramente. Esse é o plano da CIA. E qual é o efeito disso? Isso não é legal, porque muita gente fala, pô, esse é óbvio, que bom, ótimo, então agora alguém vai cuidar de tudo. Esse é o problema, porque as pessoas, elas só vão trabalhar não com o que você quer, mas aquilo que vai ser designado, considerado, mais adequado para a sua educação, para suas habilidades, para sua inteligência, para o seu temperamento, né? Você está bem aqui, você vai ser encaixado lá. É uma sociedade planejada. A tecnocracia, ela vai minimizar esse uso de matérias-primas, é o que eles tentam vender como grande sonho, garantindo eficiência máxima, inclusive eficiência energética, desperdício mínimo e uma quantidade razoável de consumo do usuário final. Mas sabe quem decide o que é razoável de consumo? Esse grupo técnico, que foi essa ideia que surge lá no establishment. Tá? Então, cada um, na cabeça deles, receberia de acordo com a sua necessidade. Porém, meu cara, é linda a frase, né? Desde que a sua necessidade esteja dentro dos limites permitidos pelos reguladores, tecnocratas e burocratas. Ah, que beleza. É por isso que eu vi o ministro do Supremo falando que nós começamos a precisar regular o consumo. Tá? Essa ideia está em voga pela CIA. Tá? E esse mesmo ministro é o mesmo ministro que está hoje enfrentando o Musk, que está ligado ao Pentágono. Então você entende o racha que existe entre o desenvolvimento, o sistema militar industrial americano e a CIA globalista. Tá? Então, esse conflito que nasce da necessidade tecnocrata de substituir o modelo monetário que está falido e quebrado é que surge e rompe com o complexo militar americano. E ele tem efeitos na vida do cidadão, na vida das pessoas. Não existe hoje uma disputa entre, honestamente, duas correntes políticas para resolver um problema social. Esses caras estão dominando a economia desde 1940 e tantos. Foi no Plano Marshall, foi no Roosevelt, no New Deal. Esses caras dominam. Foi na Comissão Trilateral, dominam a economia e têm implementado as suas ideias. Então você não tem hoje duas visões ou três visões políticas para resolver problemas sociais olhando cada um para o seu prisma. Não existe isso. O que existe são duas políticas que estão confrontando. Confrontando. Para quê e por quê? Porque uma, deliberadamente, planejadamente, quis criar esses problemas. Esses problemas que nós estamos enfrentando foram deliberadamente criados, a desintegração planejada da economia mundial, por esses neoliberais, woke democratas que ocuparam a CIA. E tem uma outra corrente de pessoas hoje que simplesmente não quer esses problemas causados deliberadamente. Então você não tem duas correntes ideológicas que estão disputando, três, vamos olhar aqui. Não, um está causando problemas, um quer acabar com o seu consumo, quer determinar o quanto você pode consumir com as suas necessidades. Eles não querem mais que o seu desejo estimule a produção. O que eles querem é que a produção adeque ao seu desejo. E é isso que está sendo feito. E quem está sofrendo atualmente com esse declínio do sistema monetário, com essa substituição, com esse rompimento, é o povo. O povo, no mundo todo, está absorvendo o custo do declínio do sistema monetário internacional, tá? Que sustenta o complexo industrial militar americano e que está ligado a algumas big techs que é o Musk. Agora você está entendendo o tamanho do rolo que é isso. Por quê? De um lado, você tem um Pentágono promovendo tensões militares no mundo todo, porque ele quer uma guerra quente e eles são super apoiadores de uma guerra e de vários focos de guerra para poder recompor as suas reservas cambiais, recompor as suas reservas também de bens para vender energia, petróleo, gás de xisto, enfim, vender para os países que estão em guerra. Então, o Pentágono está hoje empurrando a Europa para uma guerra, empurra lá Israel, essa galera quer isso mesmo. Tá? E do outro você tem um establishment neoliberal que não é que está em paz, dizendo, eu não quero guerra. Não, ele também quer, só que ele quer implementar uma tecnocracia global, substituindo e depois tirando a força e o poder político do braço político do Pentágono. E é por isso que os Estados Unidos têm mandado sinais tão conflitantes. Tá? Aí você fala, cara, mas e que o Musk tem a ver com isso? Por que esses caras precisam controlar o discurso público? Eles precisam controlar o discurso público exatamente porque eles não querem e não podem ter alguém mostrando que não é uma questão entre duas soluções diferentes, é entre quem causa e planeja um problema e a gente mostra, não sou só eu, né, muitas pessoas mostram que esse planejamento, essa forma de pensar é um problema e que tem ocasionado
e vai ocasionar mais problemas para a nossa vida, e pessoas que simplesmente não querem aceitar isso. Só que ele vai dizer, cara, eu preciso desconstruir esse discurso, né? Então eu preciso dizer que existe uma democracia, que existe uma tecnologia, um planejamento que é saudável, que é do bem, precisamos fazer a transição energética, salvar o planeta. Como existe uma contrapartida enorme de discussões e de ideias na rede, é necessário criar um sistema de desinformação. Aí sim. Qual é o maior sistema de desinformação hoje? Não é o Twitter, meu caro. É a própria ideia de desinformação. A ideia que nós vivemos uma pandemia de desinformação é a maior desinformação que nós temos, porque ela vira efetivamente uma distração. E é exatamente isso que a gente está acontecendo. Veja, se você pegar um artigo da Nature, eu citei isso no último Puxando o Fio com o Kim, de um time chamado Serer Budak, Brendan Nihan, Emily Thorson e Duncan Watts. Tem até um Rockefeller no meio que eu não sei se é da família. Tem um David Rockefeller que sempre tem um dedo de alguém, né? Você fica até grilado. Mas eles falam o seguinte, fizeram uma análise dessa questão das redes e falam que a quantidade de vezes que os comentaristas das grandes mídias falam acerca da desinformação é absolutamente divorciado da realidade. Para eles, os caras classificaram que menos de 5 ou 6% de toda a informação que é recebida é essa desinformação, tá? Essa fake news. Você consegue diferenciar piada, bom, ainda assim, né? Ainda se consegue, mas piada, vídeos, etc., de informação real. E, obviamente, a gente acaba botando muito peso na desinformação ou na fake news, ou numa informação equivocada, enquanto nós esquecemos a quantidade de informações boas que nós recebemos via rede. Então a gente dá pesos diferentes. É isso que ele fala. E ele fala, cara, isso é tão claro, que se você olhar só 6%, né, é desinformação, o que é um número alto. É um número alto, mas é 6. Só quando você vai ver a sensação das pessoas, o Instituto Gallup, por exemplo, disse que 65% das pessoas nos Estados Unidos acham que a rede é repleta de desinformação. Olha a arbitragem, olha a diferença de nível. Tá? E aí é mais curioso, porque existe um outro paper publicado na Science, que foi de 2019, esse paper, que é do Nir Greenberg e da Lisa Friedman, que eles examinaram exatamente o X, o Twitter. E nessa época, no mundo, eles falaram que para as eleições de 2016, por exemplo, quando eles fizeram, o paper foi de 2019, mas olhando 2016, apenas 1% dos indivíduos, 1% publicavam quase 80%, 85% de todas as chamadas fake news. Ou seja, nós vivemos uma ideia que é dada pela mídia, que é controlada por esse establishment, não se esqueça, lá do início da nossa conversa, que existe um programa propaganda enorme de desinformação, que nós vivemos uma desinformação em massa, é tudo a desinformação, fake news, fake news, fake news, fake news. Por quê? Porque eles não querem que nós estejamos focados no problema real político social que está acontecendo. Nós temos que estar focados no problema da desinformação e esquecer ou subestimar os reais problemas políticos que esses caras estão fazendo. Essa ideia é até confortável, porque ela nos blinda da insatisfatória possibilidade da gente estar errado em algumas análises. Né? Errado o que está acontecendo. Por exemplo, quando você começa, o Felipe Tirelli fez um vídeo mostrando um paper dos médicos pela vida, falando de eficácia negativa, é mais confortável para aquelas pessoas que o tomaram e falam assim, cara, eu tomei para me livrar do problema, e existe um estudo que está dizendo, que não é só um, tem vários ali dentro, mas, cara, que eu, ao tomar aquele remédio, eu fiquei mais propenso a ter o problema. Tá? Então, é mais confortável se esconder na ideia de que isso é desinformação. Isso é tão importante que aí vem o Estadão verifica para chegar lá e dar um selo. Verificamos que é enganoso. Por quê? Não se pode discutir profundamente e abertamente os problemas. E tem que ter uma narrativa única. Então é necessário controlar o sistema, porque não existe duas ideias brigando para solucionar o problema. Existe uma que causa o problema, e a outra que não quer o problema. É exatamente isso, tá? Então, na verdade, o que esses caras querem é que você não seja capaz de diagnosticar corretamente os problemas políticos e que você tenha sempre a mesma solução para tudo, que é o que acontece. Teve incêndio no Brasil, foi questão climática. Terremoto em Lisboa, questão climática. E aí você pega um paper, por exemplo, sei lá, do Adrian Bilal e do Diego Kensis, que são dois economistas. Esses caras estimaram que o custo de toda a agenda climática vai ser 6 vezes maior do que o anunciado publicamente.
Não é só uma questão de onde vem o dinheiro, é uma questão que isso vai gerar inflação. Tá? E essas empresas que vão fazer a transição climática e os trabalhadores, eles serão afetados em várias regiões do mundo. Isso pode gerar um risco de disrupção política. As empresas vão parar de produzir porque tem que se adequar, por exemplo, a esse CBAM, que é o Carbon Border Adjust Mechanism, que a Europa está dizendo, se você não compensar, se você não tiver essas eficiências, eu vou usar isso como forma de não garantir que o seu produto não chegue à mesa. Mas, na verdade, essa prática é uma prática que é apenas impedir a exportação de produtos aqui para a Europa. Então, eles estão dizendo o seguinte, cara, eu estou sendo protecionismo, eu estou usando isso como barreira tarifária. Só que você vai começar a abordar esses temas para o establishment, é importante que isso não seja discutido. É importante que isso seja taxado imediatamente como negacionismo. Esse é um problema geopolítico, meu amigo. Não tem nada a ver só com a liberdade de expressão. Esse é um problema geopolítico, porque nós não conseguimos mais avaliar corretamente os movimentos geopolíticos. Evidentemente, essa questão, por exemplo, do trabalho, que é recente, né, do Diego e do Adrian, eles mostram que você vai ter um custo, um aumento de investimento brutal nesse segmento, e que vai gerar inflação, e que vai gerar desemprego, e que vai gerar, né, vai falar outras oportunidades. Não, vai gerar outra oportunidade para quem está preparado. Mas com automação, com inteligência artificial, que oportunidade vai ser gerada? Vai haver uma hiperconcentração de renda, como tem acontecido. O número das pessoas mais ricas do mundo, na verdade, eles têm aumentaram o seu patrimônio em alguns trilhões de dólares recentemente. Então, isso tem sido cada vez mais concentrado nesses grupos globalistas, oligopolistas. Então, eles precisam exatamente eles precisam muito desse controle da informação para que ela simplesmente não possa servir como, não notícias, mas ideias. O que está sendo controlado, o que tem por trás da questão da discussão da liberdade de expressão no Twitter, é o controle de ideias, de quais diagnósticos podem ser feitos para os problemas e que problemas podem ou não podem ser abordados publicamente. E isso tem gerado um problemaço para os caras, porque, veja, é óbvio que as pessoas começam a mostrar insatisfação. Se você pegar agora, recentemente, uma pesquisa do Financial Times, eles falaram o seguinte, cara, a OCDE fez uma pesquisa nos países, e eu estou falando de Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, estou falando do Quirguistão nem da Bananândia. Falando desses caras, fizeram uma pesquisa com as pessoas. 60% das pessoas estão preocupadas com o custo de moradia. Eles estão vendo que o custo de vida está subindo, eles vão ter que morar na rua, eles estão endividados com seus financiamentos imobiliários nos Estados Unidos, na Europa. E eles vão dizer, cara, eu vou morar onde? Onde meu filho vai morar? 60%. Agora, quando você fala, mas educação, apenas 30% estão preocupados com educação. Transporte, 30%. Qualidade do ar, climático, 25%. E padrão de vida, 25%. Quem está preocupado é onde vai dormir, onde vai morar. Isso é que tem acontecido. E aí esse povo chega e começa a se levantar, porque ele vê que essas ideias progressistas ou dos globalistas woke estejam causando efeitos colaterais. Eles têm causado os efeitos principais, em que o efeito principal é o aumento do desemprego, é o aumento não do desemprego, perdão, é o aumento do custo de vida, é um aumento, aí sim, né, a redução dos salários, mas o cara, ou do poder de compra, eles começam a perceber isso. Quando 60% das pessoas estão reclamando, estão preocupadas com o preço imobiliário, é porque eles estão vendo o seu empobrecimento programado, que é efeito dessa destruição da economia mundial. E aí eles falam, o que está acontecendo? Eles precisam, aí sim, ter nas redes um discurso único. Eles precisam ter, olha, calma, isso é um problema do mundo, nós vamos ajeitar, nós vamos implementar a democracia, a tecnocracia, não se preocupe, né? Você está preocupado com a sua moradia? Você não terá nada, mas será feliz. Calma. Nós vamos planejar, não fique ansioso, um mundo para você. É isso que os caras estão fazendo. E aí, como existe nas redes, existem nas big techs ligadas ao Pentágono, que aí também é esse racha, o Pentágono está botando os seus parceiros tecnológicos para defender os seus interesses. Para mim surge aí sim o Elon Musk, o Twitter, que tem um antagonismo em cada país, mas ele surge.
E essas informações começam a circular. E são essas informações que mostram que a CIA e os globalistas americanos são os caras que estão implantando uma tecnocracia global e que as pessoas ainda têm chance de reagir, que produz efeitos, por exemplo, como na Alemanha, onde a direita, por exemplo, ganhou, mas ganhou pela primeira vez na história, desde a Segunda Guerra, ganhou em regiões como a Turíngia, que é um estado, ganhou a gestão do estado, o governo, e ganhou de sova. Ficou com 32%, o CDU, que é a União Democrática Cristã, com 23%, você está falando de 33 mais 24%, então você está falando aí de 57% de votos, enquanto você vai olhar para a União, a Frente Ampla, que eram os sociais-democratas, os verdes e os liberais, não fizeram nem 2 dígitos de voto. Tá? E foi a mesma coisa na Saxônia, só que aí, no caso da Saxônia, o CDU ficou em primeiro e o AfD em segundo, mas mesmo assim com 62,3% dos votos somados, 30 e tantos, 32 e 31, uma barbaridade dessa. Tá? E qual o motivo dessa surra? Insatisfação com inflação alta, isso na Alemanha, estagnação econômica e alto custo de energia. Veja bem, esses caras escolheram políticas que acabaram com a economia alemã. A economia alemã era baseada na importação de energia barata da Rússia, venda de materiais e manufaturados para a China. O custo de energia subiu. A Volkswagen, pela primeira vez nos últimos, acho que na história de vida, vai demitir na Alemanha. Isso nunca aconteceu. O que está acontecendo é essa destruição. Só que aí entra o ponto. Não é uma questão de diferenças filosóficas. É de quem está causando o problema e de quem quer fugir dele. E aí é necessária a desinformação. Tanto que, qual foi o discurso oficial do Omid Nuripur, que é o presidente do Partido Verde lá alemão? Ele falou, esse resultado da direita ganhar na Alemanha é perigosíssimo, isso é um ponto de virada. Nós precisamos nos unir para derrotar a direita? Não, para defender a democracia. Olha só que piada. Os caras perdem com 60% dos votos de uma população e eles dizem que não fazem 2 dígitos de voto e eles falam que eles, que têm menos de 10% dos votos, são a democracia. E os 60% dos votos das pessoas são extremistas. Isso é desinformação. É porque ele não está querendo discutir os problemas. Ele está querendo dizer que defende a democracia e começar a não deixar que as pessoas possam reagir. E isso é o que está por trás dessa implementação da tecnocracia que tem agora, essa guerra tem extrapolado também para as redes sociais e para o controle das Big Techs. Ou seja, não é um problema entre governos e Big Techs. Há um problema entre tecnocratas e Big Techs que não se conformam à tecnocracia. Porque nem toda Big Tech ela é de fato democrática, ela gosta demais da tecnocracia. Seria excelente para o Bezos, seria excelente para o Zuckerberg lá, um modelo extremamente tecnocrata, mas nem todos são, por causa das suas, inclusive, sua boa vontade ideológica, mas das suas alianças políticas, como o Musk, não via Twitter, mas SpaceX e Starlink, com o complexo militar industrial americano. Esse complexo militar industrial americano está reagindo à substituição do sistema monetário, enquanto ele não responder como ele se financiará com essa expansão. Enfim, o fato é, a Europa, por exemplo, como disse, tem reagido porque ela está sendo destruída. Destruída por esse sistema monetário, pagando o custo do declínio desse sistema monetário, de decisões equivocadas dos globalistas e também de decisões difíceis do complexo militar industrial americano que resolveu partir para a guerra. Ou seja, você tem uma série de problemas que estão indo. Só que para a população você tem dívida alta e restrição orçamentária. Isso é bombástico. Então, ou o mundo vai entrar num grande conflito militar, num grande conflito civil, ou numa grande crise econômica, ou em tudo ao mesmo tempo, né? Um causando o outro. E a ausência de convergência do modelo que hoje, nos Estados Unidos, se dá também por esse cisma, não só econômico, que nós já falamos no passado, mas também político entre o complexo militar industrial americano e a CIA, é hoje um dos grandes responsáveis por essa batalha que chega ao Brasil. Esse é o quadro dessa semana, é isso que nós estamos vivendo. É dificílimo saber, né, se o Musk será dobrado ou não, é dificílimo
não é uma questão de quem é mais valentão, né? Se é o ministro do Supremo, se é o Musk, não é essa a questão, não é isso que tem por trás. O que tem por trás é que modelo vai prevalecer de domínio no Brasil. Se será um modelo da CIA, será um modelo do Pentágono, será um modelo tecnocrata que a CIA e essa turma, que o establishment quer implementar. É exatamente sobre isso que nós estamos falando, sobre esse tipo de controle, né? Sobre o controle de pele da fake news, moedas digitais, é exatamente isso. E é por isso que, na verdade, quando o liberalismo ele veio se implementando com esse establishment internacionalista que virou tecnocrata e que hoje é tecno-feudal, como a gente vem falando, são esses caras que geraram um problema de segurança nacional. Quando hoje o Financial Times, semana passada, reclamou de que o nacionalismo estaria, ou o patriotismo, criando um problema econômico, é exatamente o contrário. É a falsa, na verdade, um modelo falho econômico que está esgotado, que está custando o declínio da renda das pessoas. É esse modelo econômico que está empurrando e trazendo de volta o patriotismo, a soberania, o modelo do Alexander Hamilton, do List, é exatamente o contrário. O problema de segurança nacional foi um problema de elites capturadas nos Estados Unidos que entregaram os seus ativos estratégicos por dinheiro para oficiais chineses tecnocratas. Porque admiram, não foi só grana. É grana, mas admiram também o sistema planejado de uma tecnocracia global chinesa. Isso também aconteceu no Brasil. Nossas elites também foram capturadas. E esse é o termo, inclusive, geopolítico. Elites capturadas são as elites que acabam sendo compradas por países estrangeiros para não liderar corretamente as suas nações. Bom, meus amigos, este é o nosso Geoeconomia da Semana. Voltaremos aí com questões mais complexas. Como é que a China está fazendo isso também? Né? Como é que esses pontos, né, de controle que eles estão estabelecendo nos portos, na África, tem muita coisa para a gente falar, mas isso será tema para o nosso próximo Geoeconomia, enquanto assistimos com um cafezinho aqui, essa briga entre o complexo industrial militar americano e os globalistas da CIA, que acabam reverberando no Brasil através do Musk versus Xandão. Valeu, pessoal. Até a próxima e fique com Deus, que o Senhor os abençoe.